Bem-vindos ao nosso canal. Quem tem medo de palhaços? Eles podem ser assustadores e terríveis. Na outra história, uma janela pode trazer medo e desencadear coisas terríveis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu pão de sal com goiabada e seu copo de café e vamos desvendar juntos essas histórias empolgantes. Vamos juntos pela escuridão. Muitos anos atrás, havia uma antiga casa de um andar que ficava no topo de uma colina. Os moradores locais chamavam-na de Croglin Grange e 3 jovens viviam lá. Uma menina e seus 2 irmãos mais velhos. Em uma noite quente de verão, todos estavam sentados na varanda, curtindo o ar fresco assistindo ao pôr do sol. Assim que a lua foi subindo sobre as árvores, eles decidiram ir para a cama. Poucas horas depois, a menina ainda estava acordada na cama por causa do calor imenso. Ela estava olhando pela janela, observando a lua se mover pelo céu quando, algo de repente chamou sua atenção. Ela viu 2 pequenas luzes se movendo pela floresta perto do cemitério no fundo da colina. Eles pareciam com os olhos de algum animal estranho, mas ela não conseguia distinguir que tipo de animal era. Ela manteve os olhos na floresta e então, algo saiu das sombras, em algo horrível. Estava subindo a colina em direção à casa. Por alguns minutos, ela perdeu a coisa de vista. Mas, alguns segundos depois, ela viu um vulto atravessar a janela. Parecia algo como um homem, e ainda assim não. Enquanto observava, o horror mais incontrolável se apoderou dela. Ela queria fugir de seu quarto, mas a porta estava bem ao lado de sua janela e ela estava com medo de que a criatura a visse. Ela queria gritar, mas sua língua parecia estar colada no céu da boca. Ela correu para a porta, mas antes que pudesse abrir a fechadura, ouviu um arranhão na janela. Assim que se virou, viu um horrível rosto marrom encolhido com olhos flamejantes brilhando para ela. Ela tentou gritar, mas estava tão assustada que não conseguiu emitir nenhum som. A criatura quebrou um dos painéis de vidro da janela e alcançou a tranca com seus dedos longos e ossudos. Destrancou a janela e se arrastou para dentro do quarto. A garota tentou escapar, mas a criatura pegou firme pelos cabelos. Ele a jogou na cama, subiu em cima dela, recuou a cabeça e afundou os dentes na garganta da menina. Ela soltou um grito de gelar o sangue e desmaiou. Quando seus irmãos a ouviram gritar, eles correram para o quarto dela, mas não conseguiram entrar, pois a porta estava trancada. Quando conseguiram arrombar a porta, a criatura tinha sumido. A irmã deles estava deitada inconsciente na cama, sangrando pela ferida no pescoço. Enquanto um dos irmãos pegava uma toalha e tentava parar o sangramento, o outro partiu atrás da criatura e a perseguiu colina abaixo. A coisa fugiu através do luar, dando passos enormes e logo o rapaz o perdeu de vista perto do cemitério. Então o irmão voltou para casa para ver se ele poderia ajudar sua irmã. A menina estava assustada e gravemente ferida. Então a levaram para o hospital, onde sua ferida foi tratada e desinfetada. O médico colocou uma bandagem em volta do pescoço e ela teve que ficar no hospital em observação por alguns dias. Gradualmente, a ferida começou a cicatrizar e o médico disse que ela estava bem o suficiente para ir para casa. Os irmãos relataram o incidente à polícia, mas não conseguiram descobrir o que havia acontecido. Eles disseram que provavelmente foi um lunático que escapou do asilo local e invadiu a casa deles naquela noite.
Os irmãos não queriam que a menina voltasse para casa e permanecesse no mesmo quarto, mas ela insistiu. Afinal, ela disse, os lunáticos não escapam do asilo todos os dias. Mas, por precaução, os irmãos dormiam no quarto do outro lado do corredor e mantinham pistolas carregadas nas mesas de cabeceira. O inverno passou pacificamente feliz, mas uma noite, alguns meses depois, a menina foi acordada por um arranhão na janela. Quando ela abriu os olhos, viu o mesmo rosto horrível, marrom e encolhido olhando para ela. Desta vez, ela gritou o mais alto que pôde. Ela gritou com toda a força e seus irmãos pegaram suas pistolas e vieram correndo. A criatura correu, mas os irmãos a perseguiram morro abaixo. Um deles mirou e disparou contra ela, acertando-a na perna. A criatura caiu, mas levantou-se e conseguiu mancar até a parede do cemitério. Os irmãos observaram enquanto ela subia pela parede e parecia desaparecer em um antigo túmulo de sepultamento. No dia seguinte, a menina e seus irmãos desceram à igreja e exigiram que o padre abrisse o túmulo visto na noite anterior. No interior, uma cena horrível. Os caixões haviam sido abertos e ossos e carne podres estavam espalhados por todo o chão. Apenas um dos caixões foi deixado intacto. Quando o abriram, lá estava a mesma criatura hedionda e murcha que havia atacado a garota. Quando o padre examinou o cadáver, ele encontrou uma bala na perna daquela coisa. Eles fizeram a única coisa que sabiam para se livrar de um vampiro. O padre construiu uma labareda enorme do lado de fora do túmulo. Então, os irmãos arrastaram o corpo encolhido e o jogaram nas chamas. Eles assistiram o cadáver queimar até que não restou nada além de cinzas. Havia um homem que queria contratar um palhaço para a festa de aniversário de seu filho. Ele perguntou no trabalho e um de seus colegas, Sérgio Palma. Este deu o número de um palhaço que, segundo ele, era altamente recomendado. O homem ligou para o número e fez o palhaço aparecer no sábado para entreter as crianças na festa. No entanto, quando chegou o sábado, estava chovendo e o palhaço não apareceu. As crianças ficaram entediadas de esperar e foram para casa mais cedo. Seu filho ficou terrivelmente desapontado e correu para o quarto chorando muito. A festa de aniversário estava completamente arruinada. O pai ficava ligando para o número do palhaço, mas não obtinha respostas. Por que você recomendou um palhaço tão pouco confiável, Sérgio? Ele pensou amargamente. Naquela noite, o homem e sua esposa estavam deitados na cama, exaustos. A festa tinha sido um desastre e ele ainda estava irritado pelo fato do palhaço não ter aparecido. A que horas você disse para ele vir? Perguntou a esposa. Eu disse muito claramente, sábado às 12 horas, ele respondeu. Talvez ele tenha pensado que eram as 12 horas da noite, disse a esposa. Um palhaço à meia-noite? O homem riu alto. Quem iria contratar um palhaço para ir a uma festa de aniversário à meia-noite? Ele se virou e caiu no sono. À meia-noite, eles foram acordados por um grito horrível. Parecia o filho deles. Algo está errado, sussurrou a mãe, acendendo a luz. Fique aqui, disse o homem, pulando da cama. Vou checar ele. Talvez esteja apenas tendo um pesadelo. Ele entrou no corredor e parou imediatamente, pois havia um rastro de pegadas enlameadas no chão. Elas eram grandes demais para pertencer a um homem normal. As pegadas pareciam sapatos de palhaço. Eles levavam da janela aberta no banheiro, pelo corredor até o quarto do filho. Um palhaço, pensou o pai horrorizado. Um palhaço à meia-noite. E então,
sem saber o porquê, ele se lembrou de algo sobre Sérgio Palma, seu amigo do trabalho que havia recomendado o palhaço. Sérgio teve 2 filhos, mas um deles morreu há pouco tempo, em circunstâncias misteriosas. Ele nunca havia discutido isso com o próprio Sérgio por razões óbvias, mas existiam rumores espalhados pelo escritório que, depois de vários dias de intensas buscas, o filho de Sérgio havia sido encontrado morto na floresta. Por que ele estava se lembrando disso agora? Com um aperto no coração, o pai estendeu a mão e abriu a porta do quarto do filho. O quarto estava vazio. A cama estava desfeita e a janela estava escancarada. O tapete do quarto estava todo enlameado também. O homem soltou um grito angustiado e saiu correndo da casa. Sua esposa o seguiu. Ele começou a chamar o nome do filho mais e mais. Os vizinhos acenderam as luzes e saíram para ver o que estava acontecendo de errado. Alguém raptou meu filho, gritou o homem. Foi um palhaço. Um dos vizinhos chamou a polícia e, alguns minutos depois, vários carros patrulha chegaram. Eles imediatamente se espalharam e começaram a procurar na área pelo menino desaparecido. Só então, o homem recebeu um telefonema. Foi seu colega Sérgio Palma. Ele estava chorando. Entre balbucios e soluços, Sérgio tentou se desculpar pelo que havia feito. O que você fez? Gritou o pai. O que você fez? Onde está meu filho? Quem era aquele palhaço que você me disse para contratar? Eu não sei, sussurrou Sérgio, com uma voz quase inaudível. Eu nem sei se ele é humano, mas eu sei que ele está com fome, sempre com fome de mais vítimas. Ele levou meu filho mais velho? Então, na semana passada, ele voltou para o meu filho mais novo. Eu disse a ele para pegar o seu em vez disso, e me desculpe, e diga ao meu filho que eu o amo. Onde ele está? Gritou o homem. Onde está meu filho? Olhe na floresta, Sérgio choramingou. Ele sempre prega as cabeças de suas vítimas nas árvores, como um sinal. Que diabos você quer dizer com isso? Gritou o homem. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, ouviu o som de um tiro do outro lado do telefone e a linha ficou muda. O pai deixou cair o telefone e correu para fora da casa. Ele foi direto para a floresta atrás da casa. Quando chegou a um grande e nodoso carvalho, parou de repente, caiu de joelhos e começou a chorar incontrolavelmente. Ele havia encontrado o que restava de seu filho. Esperamos que vocês tenham gostado dessas 2 histórias de terror. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!